agora vamos ao Galo. Diego Tardelli, força ofensiva, experiência, quando o assunto é esse jogo. Tardelli já disputou 8 clássicos, venceu 2, marcou 3 gols, mas passou em branco nos últimos 6. Para melhorar o rendimento frente ao Cruzeiro, o jogador sabe que precisa controlar o emocional. Há 3 temporadas no Atlético, Diego Tardelli já é um veterano em clássicos e conhece bem o sabor especial do confronto contra o Cruzeiro. Sempre um clássico é especial, né? O clássico pode acontecer muita coisa. Eu, particularmente, eu fico muito ansioso. Mas é justamente essa ansiedade que o artilheiro usa para explicar o desempenho dele diante do rival. As atuações de Diego Tardelli em clássicos são sempre questionadas pelos torcedores. Isso acho que acaba me atrapalhando um pouco, né? Mas eu sempre procuro fazer a minha função dentro de campo, sempre procuro tentar resolver o jogo. Às vezes não dá, não sei quantos clássicos eu já joguei, mas acho que talvez não esteja no dia, mas acontece, não é sempre que eu vou poder decidir um clássico. Acho que a minha função dentro do grupo é importantíssima, né? A cobrança da torcida para cima de Diego Tardelli é explicada pelo aproveitamento dele em clássicos. Em 8 jogos contra o Cruzeiro, Diego Tardelli só balançou a rede uma vez. Neste sábado, Diego Tardelli quer mudar essa história e viver um dia de Obina. Ano passado, o ex-companheiro de ataque marcou 3 gols na vitória de 4-3 em Uberlândia. E agora, Tardelli sonha em fazer pelo menos um e garantir a vitória para o Galo. Fazer a diferença no clássico, assim como fez o Obina no passado. Então a gente sempre passa aquele filme de coisas boas, né? Você decidir no clássico, um gol seu. Então, para mim, né, eu queria passar um pouquinho do que o Obina passou no passado, né? Em poder fazer 3 gols no clássico ou fazer um gol de uma vitória para você ser lembrado. Para os companheiros, Diego Tardelli é peça fundamental no time e capaz sim de decidir a partida. Diego Tardelli é o nosso artilheiro, é o nosso, se diz, carro forte, né? Aqui eu acho que do Atlético. Tem a responsabilidade imensa aqui para nós aqui jogadores. É jogador de seleção, então acho que ele é importante e fundamental para nós dentro de campo. Então acho que ele com certeza vai nos ajudar bastante, vem nos ajudando bastante. E eu acho que é um jogador diferenciado. Leandro, que é ótimo. Grande abraço para o Leandro. Olha só, quando o Tardelli diz ali que gostaria de ser como o Obina foi no último clássico, viver aquela emoção toda, que vai buscar inspiração, então vai ter telefonema para a China, né? Claro. O Obina já chegou lá? Deve estar no caminho. Porque se diz ele estava por aqui, viu? Agora, acontece que tem que buscar inspiração nisso mesmo, porque o Tardelli está devendo os clássicos. Está devendo, perdeu mais do que ganhou nos últimos anos. É aquele jogador que vários atleticanos, até os amigos meus, chegam e falam: Serginho, o Tardelli some em jogo difícil. Falo, não some não, o Tardelli é um jogador consagrado, só que está devendo nos clássicos. Quem sabe? Tem a chance aí, ó. Amanhã já tem sua chance aí, Tardelli, de se redimir. E ele falou bem que o jogador que decide um clássico é sempre lembrado. Muito. Às vezes histórico, o jogador não fez nada na carreira, mas fez um gol. Eu me lembro de um clássico em 95, a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. O Dinho era lateral do Atlético, fez um partidaço. Ele fez um golaço de perna esquerda, saiu driblando na diagonal, bateu de canhota, fez um golaço. Foi um lateral limitadíssimo no clube, mas o torcedor do Atlético sempre lembra com carinho desse gol do Dinho no Cruzeiro. Então, os laterais hoje, eles estão lembrando do Dinho muito, sabe? Até que hoje ele seria um bom titular. Mas, ou seja, o Tardelli, ele precisa, assim, ele é um jogador diferenciado, todo mundo sabe que o Tardelli ele tem uma qualidade acima da média, porém ele tem que demonstrar isso num jogo decisivo e, sobretudo, contra o Cruzeiro, que é quando o torcedor mais espera, que é um campeonato dentro do campeonato. Mesmo no início do Campeonato Mineiro, que nem tem lá esse apelo todo, o clássico tem. O Tardelli, ele até em conversa que eu já tive com ele fala realmente que ele luta para ter uma sorte um pouco melhor contra o Cruzeiro, porque foi num jogo contra o Cruzeiro que ele quebrou o braço, todo mundo lembra aquela fratura horrorosa, perdeu muito mais do que ganhou aqui pelo Atlético. No ano passado ele ia fazendo um golaço, o Leonardo Silva, que hoje é companheiro dele, tirou a bola em cima da linha. Será que ele cobrou do Leonardo Silva quando o Leonardo Silva chegou lá? Então ele busca aí realmente um pouquinho mais de sorte nesses jogos contra o Cruzeiro e é fundamental, né? Ser um jogador, um atacante que vai bem em clássico,
como o Romero muito bem disse, é sempre lembrado pela torcida. Agora, a outra situação do Atlético, daqui a pouco a gente vai estar falando do time, efetivamente, mas é a presença do Leonardo Silva. A gente falou aqui essa semana se seria a melhor chance para estar ele realmente fazendo a estreia, e os torcedores têm perguntado muito isso para a gente, em virtude de ser exatamente como a torcida única, como a do Cruzeiro. Eu acho o Leonardo Silva extremamente experiente, acho que o Dorival conversou com ele sobre toda a situação, e muitas vezes, torcedor, essas situações invertem a favor dele também. Né? Então, não acho que ele deva ter tantos problemas assim. Né? Problema não, Leonardo Silva é um excepcional zagueiro, sabe jogar, e principalmente nos clássicos. Sempre jogou bem contra o Atlético, fazendo gols e salvando gols. Nunca perdeu, fez 2 gols de cabeça em um clássico só. Tirou bola quando o Tardelli bateu por cima do Fábio, ele foi lá e tirou. Então, é um jogador experiente, principalmente se posiciona muito bem, vai consertar essa bola alta na zaga do Atlético. Então, não tinha hora melhor. Tá bem? Vai pro jogo. Romero, você? É curioso, né, Dimara, que se o Cruzeiro não tomou gol ainda no ano, o Atlético tomou gol em todos os jogos. Todos que os fez, jogos. inclusive no amistoso contra o River Plate do Uruguai. Então, se tem um setor ali que ele pode contribuir, é a zaga. O Leonardo Silva é um grande zagueiro. Acho que é a hora certa, não tem hora certa para um grande jogador estrear. Se ele está pronto, ele tem que ir pro jogo. O Leonardo Silva vem aí dessa inatividade, né? São 8 meses sem jogar futebol, pela lesão que ele teve, a cirurgia no joelho. Mas eu acho que, por outro lado, a experiência dele pode compensar um pouco essa falta de ritmo de jogo. Ele sabe se colocar muito bem, sabe a hora de dosar um pouco mais. Então, eu acredito que ele não vai ter tanto problema. E se acontecer alguma coisa, por acaso, dele falhar, não é o fim do mundo também. Foi apenas um jogo. Ele tem muito a dar ainda para o Atlético. Olha só, agora a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o Cruzeiro. Do outro lado, também experiente, Gilberto sabe que em clássico não tem como prever nada, mas o momento do Cruzeiro é tranquilo. É um cara super tranquilo e, apesar do problema que teve Roger e o Cuca, eu acho que o mais importante é que todos os jogadores assimilaram bem isso e está todo mundo, como eu disse, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de ganhar o clássico e depois estrear bem na Libertadores, que vai ser importante, já que a gente sabe que, assistindo ao jogo do Fluminense, a gente sabe que esse ano, com certeza, as dificuldades serão maiores na competição. Acho que o clássico tudo pode acontecer, né? Eu acho que é uma rivalidade muito grande. Uma equipe pode estar bem, a outra não tão bem assim dentro da competição, mas a que está melhor no momento pode ser superado, né? É muito difícil ter uma previsão. Eu acho assim, né? Eu penso que o futebol já é imprevisível, um clássico então fica mais difícil ainda, né? Então é lógico que a gente sabe que tem que ter os cuidados necessários dentro da partida durante os 90 minutos, né? Mas acho que não tem uma fórmula para se vencer um clássico, né? Então a gente sabe que tem que entrar ligado, tem que entrar determinado a vencer, mas que durante os 90 minutos são várias as situações, são vários momentos, altos e baixos dentro dos 90 minutos. Mas eu acho que o mais importante assim é você estar confiante para poder jogar esse jogo, que é um jogo difícil, um jogo que mexe com todo mundo, com família. Não é um jogo simples e acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Estar bem preparado, confiante para poder jogar bem. E o Gilberto, ainda nessa entrevista, disse o seguinte, olha, mais ou menos com essas palavras, eu prefiro jogar mais dentro de campo e falar menos. E acho que é isso mesmo. Clássico, eu acho que quanto menos falar, é melhor realmente. Melhor jogar, depois você dá a entrevista que você quiser, fala o que você quiser. Para incentivar o outro lado, né? Eu acho. Agora, eu discordo do Gilberto. Existem fórmulas, sim, para vencerem os clássicos. Claro que existem. Principalmente o clássico. Os dois times se equiparam na técnica. No preparo físico, os dois estão começando. Mas quem tiver mais raça, mais vontade de ganhar as divididas, sempre sai na frente nos clássicos. Isso não tenho dúvidas. Então, Gilberto, tem fórmula sim para vencer o clássico. Você sabe que existe. Eu não quis falar. Ele não vai passar fórmula, né, Sérgio? Não passar para o outro lado. Mas nós estamos aqui para informar o nosso Tem povo. outra, né? Não errar. Clássico, finais, decisões. Quem erra menos tem a grande chance de levar. Jogo, que errar menos. Mas no clássico é mais decisivo. O fator emocional é mais presente. O clássico, normalmente, aquele jogador que não está nem aí, que está jogando
por jogar, esse se dá bem nos clássicos. Ou então que está concentrado demais e muito consciente. Muito consciente, muito concentrado. Mas tem jogador, Edmara, que você pergunta para ele, às vezes jogando futebol, tinha um cara que chegava na hora, ele não sabia nem quem a gente ia jogar. Um jogo super importante. Aquele desligado, entra lá e vai jogar do mesmo jeito e joga muito bem. Garrincha, né? Diferentemente do futebol de hoje, que é super profissional. É o que todo mundo fala, mas não custa nada repetir, né? É sempre uma questão de muito detalhe, né? O clássico... Se você falar clássico é clássico, não, aí também é muito óbvio, né? É o detalhe, né? Por exemplo, o Atlético até agora saiu atrás em todos os jogos. Isso aí é um detalhe importantíssimo no clássico. Se acontecer de novo, é difícil. O desgaste físico é muito grande. Muito grande. E a no pressão começo de temporada, é muito grande. Pressão psicológica, torna-se muito mais difícil você correr atrás, virar o placar num jogo contra um grande rival. Então vamos lá, vamos conferir as duas equipes então, pedir para o pessoal colocar na tela Cruzeiro e Atlético para o clássico de amanhã, 17 horas, lá na Arena do Jacaré, terceira rodada do Campeonato Mineiro, jogo que acontece às 17 horas. Estão aí as equipes definidas, o Cruzeiro com o Fábio, o Pablo, o Léo, o Gil, o Diego Renan, o Leandro Guerreiro, o Henrique, o Montijo, o Gilberto, o Thiago Ribeiro e o Wellington Paulista. O Atlético de Renan Ribeiro, o Jackson, o Leonardo Silva, o Erley, o Leandro, o Zé Luiz, o Serginho, o Ricardinho, o Renan Oliveira. Na frente, o Diego Tardelli e o Magno Alves, os dois treinadores amigos, muito bacanas, foram super bem na temporada passada, Cuca e Dorival Júnior. A arbitragem, Cleison Veloso Pereira, arbitragem mineira, Márcio Eustáquio Santiago e o Elbert Costa Andrade, trio mineiro, então, para o clássico. Isso nós vamos ver na segunda-feira, se ninguém vai falar nada, né? Porque todo mundo concordou. Não, vai, né? Mas tem que dar chance, né, Edmar? Depois vem o Calil. Tem que dar chance. Tem que dar chance. Aí depois tem que dar chance, mas também não vai fazer escândalo lá na segunda-feira, né? Agora, se for mal, aí é só árbitro de fora, porque tinha até uma ata lá que colocaram, né? A torcida da arbitragem é sempre para passar despercebido, né? Se o árbitro não é notado, esse não foi bem. Mas, Edmar, é impressionante como é que os times são incrivelmente parecidos na forma de jogar. Inclusive na composição do meio de campo. Você tem o Serginho no Cruzeiro, você tem o Ricardinho no Atlético e um armador mais avançado, Montilho, Renan Oliveira. No Cruzeiro, não. Não, desculpa. Gilberto. Gilberto no Cruzeiro, você tem o Ricardinho no Atlético, você tem o Montilho, o Renan Oliveira, e você tem os dois volantes que sabem jogar, sabem sair pro jogo. Os times são muito parecidos, inclusive na improvisação da lateral direita. Né? Só que eu acho que o Atlético está mais desfalcado. Esse meio de campo, para mim, é um meio de campo reserva talvez do Atlético. Com desfalques que nessa montagem da equipe vão ter mais significado. Exatamente. Mas tudo isso vai mostrar que amanhã vai ser um grande jogo. E claro, você vai conferir tudo com a gente aqui na segunda-feira. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. E aí tem um louco por futebol. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.